Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo Classificação dos Seres Vivos e nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre o reino animal. Vamos, na verdade, fazer uma classificação geral do reino. Características gerais, então. Os animais, eles são organismos pluricelulares ou multicelulares, né? Não existe animal unicelular, tá? São eucarióticos, ou seja, possuem células com organização nuclear, membrana nuclear, na verdade, né? São heterotróficos, isto é, incapazes de sintetizar o próprio alimento, então eles precisam obter o alimento de fora. Têm adaptações necessárias para a sua proteção, então eles conseguem ser mais evoluídos graças a essas adaptações que permitem eles a perpetuar melhor no ambiente. A maioria dos animais possui adaptações importantes para a sobrevivência, então, como eu disse, tubo digestório, órgãos sensoriais, sistema nervoso, tudo são órgãos que vão estar ajudando, auxiliando para a sua melhor proteção naquele ambiente. Quais são os aspectos evolutivos desse reino, né? O reino animal, ele é o reino mais evoluído que existe, né? Ele é o último reino. E por que ele é tão evoluído desse jeito? Porque, primeiro, presença de folhetos embrionários, né? Então, você dividir em ectoderma, endoderma, mesoderma, isso tudo foi importante para o indivíduo conquistar. Presença de celoma, né? Que são os espaços que existem durante a formação lá para acomodação de possíveis órgãos. Formação de tecidos especializados, tecidos cada vez mais especializados em determinadas funções. Então, também foi um aspecto evolutivo importante do reino. Desenvolvimento de uma simetria corporal que permite fuga, que permite lutar, né? Que permite locomoção, enfim. A cefalização, que é você centralizar as informações. O desenvolvimento de uma cavidade corpórea para acomodar inúmeros órgãos, né? E o esqueleto, que foi importantíssimo para a movimentação dos animais. Então, esses são os aspectos evolutivos do reino animal. Nós vamos classificar os animais em diversos filos. Na verdade, o que a gente vai fazer nas próximas videoaulas é estudar cada filo do reino animal. Então, os filos, eles começam nos poríferos, é o primeiro filo do reino, tá? Onde a gente vai encontrar as esponjas do mar. Os selenterados ou quinidários, onde a gente encontra corais e águas-vivas. Plateumintos, planária e esquistossomo, estão lá, né? Vermes de corpo achatado. Nemateumintos, a lombriga, o ancilóstomo, né? Que são os vermes de corpo cilíndrico. Anelídeos, correspondidos pela minhoca e a sanguessuga. Molusco, que são o polvo e a caramujo, desculpa. Artrópodos, que são a aranha, o camarão, a mosca. Os equinodermas, com a estrela do mar, e os cordados, que fazem parte de todos os vertebrados, né? O elefante, ave, peixe, né? Mamíferos, estão todos dentro dos cordados. Então, até equinodermos, a gente tinha o grupo dos invertebrados. Agora, dentro do grupo dos cordados, né, a gente tem também os protocordados, que são representados pelo anfioxo, e os urocordados, que são as assídeas, mas esses são cordados, têm uma notocorda, né, um primórdio de coluna vertebral, mas não são ainda considerados dentro do subfilo vertebrado, ou seja, não tem uma coluna vertebral verdadeira. Dentro do grupo do subfilo dos vertebratas, a gente vai ter os condrictes, que são peixes cartilaginosos, osteíctes, peixes ósseos, anfíbios, representados pelo sapo, rã, perereca, répteis, jacaré, cobra, lagarto, aves, pássaro, galinha e mamíferos, baleia, golfinho, morcego e humanos. Então, na verdade, nesse módulo, né, em que a gente vai falar do reino animal, a gente vai estar, então, falando um pouquinho de cada um deles em cada videoaula. A gente vai subdividir esse reino animal nesses filos aí. E aí, por que eles são classificados dentro desses filos, né? Então, a gente viu que a gente tem o grupo dos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodos, equinodermas, cordados, ok? Então, vamos lá.
Com relação ao folheto embrionário, é o que a gente vai ter de importante para saber, né? Porífero e quinidário são diblásticos. Na verdade, o porífero nem é colocado dentro de presença ou não de folheto embrionário, porque ele não tem. Mas como não tem uma classificação específica, a gente acaba chamando eles de diblásticos. E de plateuminto para frente, todos eles vão ser triblásticos. Então, foi uma característica evolutiva que separou poríferos, né, e quinidários do resto, ok? Com relação ao celoma, então os poríferos, eles não apresentam celoma, nem tem como classificá-los como celomados ou acelomados, nem os quinidários. Só vou começar essa classificação de ter celoma ou não em quem é triblástico, certo? Então, o plateuminto, ele é acelomado, ele realmente tem capacidade de ter esse celoma, mas ele não tem. O nemateuminto, ele é pseudocelomado, ele apresenta um primórdio de celoma, mas ele ainda não tem esse celoma definido. Só vai ter celoma mesmo, então plateuminto e nemateuminto são menos evoluídos. Agora, celomado é uma característica que torna os anelídeos, dos anelídeos para frente, mais evoluídos. A gente tem que lembrar essa diferença aí. E a origem do blastóporo, né, que é o orifício que vai dar origem à boca e o ânus. Vamos lá. Porífero nem chega a ter, porque ele não é triblástico, né? Já nos quinidários eu já tenho uma abertura, só que a abertura dá origem à boca, então a gente vai chamar de protostômico. Plateuminto e nemateuminto, anelídeo, molusco e artrópodo, todos eles protostômicos. Agora, quem são os diferentes? Equinodermas e cordados, que são os únicos deuterostômicos do grupo. Então, por isso, numa escala evolutiva, o equinoderma está bem próximo do cordado e eles, então, são os mais evoluídos do grupo. Eles têm o ânus formado antes da boca. Com relação ao mesoderma, então, porífero não tem mesoderma, quinidário também não. Os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos e artrópodes são considerados esquizocélicos, tá? Enquanto os equinodermas e os cordados, então, são os mais evoluídos dentro da mesoderma, com o mesoderma do tipo enterocélico. Isso tudo a gente conversou na aula sobre embriologia, né? Que eu fui mostrando para vocês essa diferença aí do que eram os folhetos embrionários, do que era um celoma, tá legal? Então, para quem não lembra, assista a videoaula sobre embriologia. Bom, quais são as funções vitais do reino animal que a gente vai ter que ter em mente, que a gente vai ter que estudar em cada grupo, né? Realizando uma visão geral disso aí, então. Digestão. Tá? Então, a gente vai ter que comparar o sistema digestório deles, né? E a digestão, então, nada mais é que a quebra de moléculas alimentares em partículas que possam ser absorvidas e aproveitadas pelas células. Então, a gente tem digestão intracelular e extracelular. Trocas gasosas, também vai ser importante a gente discutir, comparar as trocas gasosas no grupo, né? As trocas gasosas, elas correspondem à obtenção de oxigênio para respiração celular e eliminação de CO2. Essas trocas, elas podem ser por difusão, podem ser através da superfície do corpo, né, cutânea, ou por estruturas especializadas, traqueias, brânquias, pulmões. A gente vai ter que conversar quem tem o que em cada grupo. Circulação também é outra parte que a gente vai ter que comparar, né, fazer um estudo dos animais comparados. Então, a circulação, ela serve para transportar os gases respiratórios e os nutrientes para todas as células do corpo. Pode ocorrer por difusão de célula para célula ou por um sistema de vasos condutores. Então, a gente vai ter que ver quais são os animais que têm, quais que não têm. A excreção é outra parte que a gente também vai ter que comparar, tá? Ela elimina do corpo substâncias tóxicas, inúteis ou em excesso. Então, tais substâncias provêm do meio externo ou resultam do metabolismo celular. E a excreção, ela pode ser feita por difusão ou por estruturas especializadas, como os nefrídeos e os rins. Reprodução também vai ser estudado e comparado. Ele garante, na verdade, a perpetuação das espécies.
pode ser assexuada ou sexuada, e a fecundação interna ou externa. O desenvolvimento do zigoto pode ser direto ou indireto. Então, tudo isso a gente vai comparando conforme a gente vai falando nos animais, né, nos filos. A coordenação também é outro ponto de comparação, né? Ela controla as funções anteriores para manter um funcionamento harmonioso do organismo, e esse controle é feito, então, pelo sistema nervoso, hormonal e endócrino. Então, tudo isso são funções vitais que a gente vai ter que ir falando ao longo dos filos que a gente for estudando. Então, galera, essa foi uma visão geral do reino animal. E agora a gente vai ter videoaulas para conversar sobre cada filozinho desse que eu abordei com vocês. Até a próxima videoaula!